Boa noite, meu nome é José Olensky, eu e o Francisco, nós desenvolvemos esse projeto de TCC, que é o da iCargo Bike. Então, a ideia foi desenvolver a estrutura de uma iCargo Bike como uma solução logística. Nós somos orientados pelo professor Dr. Marcílio Alves. Tá? E aí, o problema que a gente abordou nesse TCC foram as entregas por aplicativo. Né? Durante a pandemia, a gente percebeu que muitos desses aplicativos de entrega, seja de comida, de documentos, de objetos, eles foram muito requisitados, né? Isso criou uma demanda muito grande por entregas, né? De modo geral. Para realizar essas entregas são necessários entregadores e uma grande parte desses entregadores eles utilizam bicicleta como meio de transporte, tá? A gente fez uma pesquisa de mercado, a gente foi entender melhor como é que esses entregadores eles trabalham, né? E aí, em média, a gente percebeu que, em média, eles trabalham mais de 9 horas por dia e chegam a pedalar mais de 40 quilômetros no único dia só realizando entregas, né? E aí não bastasse toda essa condição de trabalho, né? Eles fazem todo esse período e essa distância de trabalho com uma mochila nas costas, que é aquela mochila de entrega, né? E essas mochilas são pesadas, tá? E aí e aí, quando a gente olha assim, para alternativas para esse problema, para essa condição dos entregadores de aplicativo, a gente não vê muitos meios de transporte alternativos que sejam baratos para essas pessoas, né? E aí, quando a gente olha ainda esse problema sob uma ótica mais global, a gente vê que porque esse boom nas entregas por aplicativo é uma condição global, né? Aconteceu em vários países do mundo, e na Europa, onde também teve esse boom, uma das soluções que eles adotaram foram as e-cargo bikes, que são bicicletas adaptadas para realizar entregas. Então, vocês veem na imagem, tem algumas e-cargo bikes, e geralmente elas são eletrificadas, né? O que dá uma grande facilidade para o condutor, principalmente quando ele faz entregas por um período muito longo e por longas distâncias, né? E aí, pensando nisso, a gente decidiu desenvolver com uma solução um quadro estrutural de My Cargo Bike, que fosse adaptável a partir de uma bicicleta comum, normal, que ela fosse uma bicicleta simples, de fácil manufatura e barata, né? Pensando nas condições aqui no cenário brasileiro. Então, a gente definiu alguns requisitos de projeto, a gente pensou bastante na velocidade máxima e mínima, principalmente porque a gente sabe, dando uma estudada no estado da arte dessas bicicletas, que como elas são bicicletas mais longas e elas levam uma carga, elas acabam sendo muito instáveis, né? Difíceis de serem controladas. Então, a gente acabou definindo um limite mínimo de 21 quilômetros e 40 quilômetros por hora, entre o range mínimo e máximo, e também tem uma resolução do CONTRAN que legisla sobre as bicicletas elétricas aqui no Brasil e define uma velocidade máxima de 25 km por hora que a bicicleta pode ser atuada com motor, né? Então, acima disso aí é sem motor. A gente também definiu um peso máximo da estrutura de 35 quilos, pensando na usabilidade da bicicleta, e uma carga líquida mínima de 25 quilos, que é a capacidade de carga. Então, a gente espera que a bicicleta consiga levar pelo menos 25 quilos naquele volume estipulado lá, né? A gente tem uma largura máxima de 60 centímetros, isso porque a gente estudou bastante sobre a ciclofaixa brasileira. Existem diversos estudos que mostram que a média de largura de uma ciclofaixa aqui no Brasil é de 1,20 m, na Europa é um pouco maior, chega a ser 1,5 m. E aí, adotando um fator de segurança de 2, a gente acabou decidindo ter uma largura máxima de 60 centímetros. Também a gente definiu uma altura mínima da bicicleta, então da base da bicicleta até o chão, de 15 centímetros, principalmente pensando na possibilidade dessa bicicleta ter que subir em cima de calçada, passar por lobadas, buracos. A gente acha que 15 centímetros é uma estimativa boa de altura mínima da base da bicicleta até o chão. A gente olhou bastante para o mercado, a gente foi olhar as várias e diversas topologias que existem de cargo bikes. Então, na imagem da direita, a gente consegue ver que existem vários tipos de cargo bikes. Tem bicicleta com 2 rodas, com 3 rodas, tem bicicleta com carga atrás, bicicleta com carga na frente. E aí a gente fez uma análise bastante qualitativa sobre essas topologias, a gente abordou os pontos positivos e negativos de cada uma delas, e aí no final a gente acabou decidindo escolher a Long John, que é essa bicicleta da imagem. A gente vê que é uma bicicleta um pouco mais comprida, né? E a carga ela fica à frente do condutor. Além disso, a carga ela fica posicionada no centro de massa mais baixo, né? Mais próximo ao chão, que a gente entende que é uma qualidade dessa topologia muito interessante, tá, para o nosso projeto. O modelo matemático que a gente encontrou que explica o comportamento da bicicleta. Então, a gente usou o Carvalho-Whipple, que é um modelo clássico da literatura sobre bicicletas.
A gente também usou bastante o Meijar, que fez a linearização dessas equações do Carvalho-Whipple, e é um modelo do Meijar que utiliza 4 corpos rígidos, que é o mesmo modelo que a gente está utilizando na nossa solução, né? Então, são 2 rodas como corpos rígidos, o garfo, que é o front frame, e o rear frame, que é o quadro propriamente dito da bicicleta, né? E aí também a gente utilizou bastante o Moore, que ele fez um estudo em 2012 sobre um estudo de estabilidade das bicicletas, estabilidade dinâmica, e foi bastante importante para o nosso projeto, tá? A metodologia que a gente utilizou para chegar na solução final, então, dado que a gente saiu no verde, que a gente começou um projeto conceitual, a gente fez uma pesquisa de mercado, definimos aqueles requisitos de projetos que já foram falados, a gente fez uma definição da topologia com uma análise mais qualitativa, e aí, a partir daí, a gente entra no looping, né? Então, a gente tem várias iterações, a gente tem uma série de parâmetros que a gente quer variar nessa bicicleta, e com a variação desses parâmetros, a gente sempre varia o parâmetro, encontra um modelo, faz uma análise dinâmica, vê se essa estabilidade dessa bicicleta encontrada é satisfatória. Se não for satisfatória, a gente tenta de novo, né? A gente segue nesse looping. Se for satisfatório, a gente gera um modelo ICAD. O modelo ICAD, a gente consegue ter uma ideia melhor se essa bicicleta é construível, se ela é projetável, se ela tem algum projeto, uma dificuldade construtiva. Se não tiver, a gente segue, conclui o projeto conceitual e começa a prototipação. E agora o Francisco vai falar um pouco mais sobre o algoritmo em Python para validação do modelo. Para avaliação do modelo, TCC1, a gente criou um código que gerava a geometria e modelo Carvalho-Whipple de uma bicicleta cargueiro, e depois analisava a sua estabilidade. No TCC2, a gente incorporou e modularizou esse código para analisar diferentes iterações de modelos de bicicletas diferentes, comparando suas estabilidades e definindo qual é o melhor modelo do projeto. Primeiro a gente escreveu a classe Cargo Bike, onde a gente incorporou a geração da geometria e do modelo Carvalho-Whipple da bicicleta. E a classe recebe como entrada os parâmetros do sistema, que são a bicicleta, o ciclista e a carga levada pela bicicleta. Retorna o objeto que representa o modelo. Com o objeto, a gente pode visualizar o modelo mais facilmente e aplicar sobre ele a análise dinâmica através dos métodos herdados da classe Bicycle, do pacote Bicycle Parameters, que originalmente a gente usou para fazer análise de estabilidade no TCC1. No canto superior à esquerda, a gente tem a geometria gerada pela classe, e embaixo a aplicação do método herdado, que plota o gráfico dos altos valores versus a velocidade da bicicleta. A gente escreveu também um script para gerar o modelo 3D da bicicleta a partir do objeto gerado pela classe. O script, além da representação 3D, também gera arquivos .stl das barras do quadro da bicicleta, que a gente pode exportar para outros aplicativos CAD e dar uma olhada melhor no modelo. Para gerar os diferentes dados dos modelos da bicicleta, a gente escreveu outro script que recebe os intervalos dos valores que podem variar entre os modelos do projeto, e a gente itera todas as suas combinações possíveis. Esses valores são a altura da base da bicicleta até o chão, o ângulo de inclinação do guidão do garfo e o comprimento da barra 46, que é a barra que suporta a carga levada pela bicicleta. Em cada iteração, o código cria um objeto da classe Cargo Bike novo, chama o método da análise de estabilidade e salva os dados relevantes em uma tabela. Ao final de todas as iterações, a tabela é salva como um arquivo .csv. Além das iterações, a gente varia o sistema de corpos dos modelos, onde o setup 1 não tem carga, é só a bicicleta e o ciclista. O setup 2 tem uma carga variável de acordo com a massa, de acordo com o comprimento da barra 46. E o setup 3 tem uma carga com massa fixa de 40 kg. No canto superior à direita, a gente tem os parâmetros que variam no modelo, e embaixo um trecho da tabela que é gerada, que armazena as variáveis. Aqui tem o gráfico dos autovalores versus velocidade, e os modelos e os dados que a gente salva na tabela é a velocidade mais baixa da faixa de estabilidade dela. Bom, e aí como o Francisco tinha comentado anteriormente, então a gente tem 3 parâmetros, né, que a gente está variando, que são o bike floor height, que é a altura da bicicleta, o cargo space,
a barra 46, e o steering angle, que é aquele ângulo que a caixa de direção, o garfo, faz com a vertical, né? E na tabela a gente colocou ali os limites inferiores e superiores que a gente acabou definindo para cada um desses parâmetros nas simulações e qual que foi o passo adotado, né? Então, para a altura da bicicleta, a gente acabou adotando um limite de 12 centímetros, que é inclusive menor do que o requisito de projeto, que era de 15 centímetros, e um limite superior de 28 centímetros. E para a cargo space, que é aquela barra que suporta a carga, a gente definiu um limite de 40 centímetros até 150 centímetros, variando de 5 em 5 centímetros, né? E o steering angle, que é esse ângulo da caixa de direção, entre 15 e 29 graus, com um passo de 1 grau, né? Ao todo, se você fizer até a conta aí, vocês vão ver que tem mais de 5.865 interações para cada setup. Como são 3 setups, 3 casos de uso diferentes, a gente tem mais de 17 mil interações que a gente roda, que a gente gera o modelo, faz análise e busca o output, né? Na direita, a gente tem essa metodologia da análise que a gente adotou. Então, como a gente tem 3 variáveis e a gente tem 2 outputs que a gente vai querer olhar com mais atenção, a gente acabou adotando uma metodologia para facilitar e tornar mais simples a análise, né? Então, o que a gente fez, né? A gente primeiro pega um H, que é a altura da bicicleta, um valor constante, e dado que esse valor é constante, a gente consegue variar o lambda e o L e ver como é que esse modelo se comporta, né? Como é que as velocidades e estabilidades se comportam, qual que é a capacidade de carga desse modelo, enfim. Dado que a gente fez esse estudo, a gente depois volta, olha o lambda, a gente seta o lambda, então a gente pega um lambda constante, e aí a gente começa a variar o L, 46, que é a barra 46, e o H, que é aquela altura. E aí, de novo, a gente consegue ver qual que é o impacto desses dois parâmetros nos nossos outputs. A primeira análise que a gente realizou foi com a velocidade mínima estável, tá? Então, como a gente tinha comentado na metodologia, a gente escolheu aqui uma altura de 15 centímetros, que é aquela altura de requisito mínima de projeto, e aí a gente olhou como é que a velocidade mínima estável varia com a cargo space e o steering angle, né? A primeira coisa que a gente observa é que o setup 1 ele é bastante estável, né? Então, as velocidades mínimas estáveis do setup 1 para as várias configurações de cargo space e steering angle são muito baixas. Quando a gente compara com o setup 2 e 3, a gente vê que o setup 2 e 3, a partir de um certo número ali, um certo steering angle, um certo cargo space, a gente tem velocidades mínimas muito altas, né? O que torna o modelo muito instável e foge dos nossos requisitos de projeto, tá? E aí a gente até percebe que o setup 2 ele é até um pouco mais instável do que o setup 3. O setup 2 é aquele que a carga ela varia com o aumento do cargo space. O setup 3 ele tem uma carga constante de 40 kg. A gente percebe que para um cargo space muito alto, essa velocidade de estabilidade, essa velocidade mínima estável, ela sobe muito, né? Acima dos 10 metros por segundo. E aí, a gente também variou o H, que é a altura da altura da bicicleta, e a gente percebeu que, diferentemente da variação do lambda daquela barra 4,6, quando a gente varia o H, isso não tem um impacto tão forte na velocidade mínima estável. Para o setup 1, a gente vê que ele praticamente não varia, quase uma reta, e o setup 2 e 3 são variações mínimas, então aumenta, então, de fato, com o aumento do H, ele fica um pouco mais estável, aumenta um pouco essas velocidades mínimas estáveis, mas num valor muito menor do que a gente estava observando anteriormente, tá? Em seguida, a gente também fez uma análise na faixa de velocidades estáveis, que a gente chamou de V-Range. Então, de novo, novamente, para uma altura de 15 centímetros, a gente fez esses gráficos aí, e aí a gente vê, a primeira coisa que chama atenção é o setup 1, né? O setup 1, assim como na velocidade estável mínima, nessa faixa de valores, a gente também tem valores muito pequenos, o que é ruim para o projeto, né? A gente vê que o setup 1, na verdade, ele é estável muito rápido, mas ele se torna instável também muito rápido, porque as velocidades máximas estáveis são muito baixas. Então, isso foi um fator de atenção, né, nessas análises aí que a gente realizou. Para o setup 2 e 3, a gente já tinha visto que as velocidades mínimas já são bem altas, maiores do que o setup 1, e a faixa de velocidades estáveis também é muito grande, o que torna essas bicicletas, apesar de encontrarem essa habilidade para velocidades muito altas, um pouco mais altas do que o setup 1, elas permanecem estáveis por faixas muito longas, né? Então a gente vê que, por exemplo, com um steering angle muito alto e cargo space muito alto, essa faixa é muito alta, né? Tornando a bicicleta praticamente infinitamente estável nesse range de velocidades aí, tá?
E aí, em seguida, a gente também fez de novo essa ponderação com a altura da bicicleta. Então, para os setups 2 e 3, a gente percebe aí nos gráficos que a altura ela tem uma influência muito maior na faixa de velocidade estável do que na velocidade mínima que a gente tinha observado anteriormente, né? A gente vê que com o aumento da altura da bicicleta, a faixa de velocidade estável diminui. Nos dois casos, no setup 2 e 3. E aí a gente vê que, na verdade, quanto menor a altura da bicicleta, melhor para essa faixa de velocidades estáveis, né? Bom, dado que a gente fez essas ponderações iniciais aí sobre as velocidades estáveis mínimas e a faixa de velocidade estável, a gente conseguiu já encontrar ali a faixa de valores que os parâmetros estão dentro dos requisitos, então que as velocidades estão dentro dos requisitos e outras limitações de projeto que a gente colocou. A gente primeiro olhou a altura, então a gente escolheu uma altura de 15 centímetros, porque primeiro era a a altura mínima de requisito de projeto, e também porque a gente percebeu que lá naquele gráfico de faixa de valores de estabilidade, quanto menor o H, melhor, né? Então a gente acabou escolhendo o menor H, e aí o H escolhido foi de 15 centímetros. O lambda, a gente ponderou ali a velocidade mínima e a velocidade máxima de todos os três setups, e a gente percebeu que para lambda menor do que 16 graus, a gente garante uma velocidade máxima superior a 8 metros por segundo no setup 1, e também garante uma velocidade mínima, inferior a 5,8 metros por segundo nos três projetos, tá? Nos três setups. E isso também é válido, na verdade, esse lambda só é válido para essa faixa de valores de L que estão entre 40 e 70 centímetros. Ou seja, se o L for até 70 centímetros, a gente garante que a velocidade mínima ela não é maior do que 5,8 metros por segundo. Bom, e por fim, a gente escolheu dentro desses 40 a 70 centímetros, a gente escolheu o maior valor, porque ele garante uma maior capacidade de carga no setup 2. O setup 2, de novo, é aquele setup que a carga ela varia com o aumento do L, e aí quanto maior o L, mais carga a gente consegue levar nesse setup 2. E a gente estima aí que com esse tamanho de cargo space, a gente vai conseguir carregar mais de 25 quilos, que era aquele requisito de projeto. Tá? A gente fez, então, dado que a gente tem a solução final, a gente fez uma revalidação teórica ali, a gente olhou de novo as análises de estabilidade de cada um dos três setups, e aí nos gráficos da direita você consegue ver, o primeiro é o setup 1, depois temos o setup 2 e o setup 3. No setup 1 a gente consegue ver a faixa de velocidades estáveis da bicicleta, a gente vê que entre 4,8 e 8,2 metros por segundo a bicicleta é estável. Para o setup 2, ela começa um pouco depois, mas ela tem uma faixa de velocidades estáveis maior, então entre 5,8 e 12. E para o setup 3, que tem uma carga constante de 40 kg, as velocidades são estáveis, a bicicleta é estável entre as velocidades de 6 e 12,5 metros por segundo. No gráfico da esquerda, a gente tem o benchmark, que é o referencial que a gente estava usando como de estabilidade. A gente vê que a estabilidade do nosso benchmark era um pouco melhor, então ela tinha uma faixa de estabilidade mais parecida com o setup 1, mas ela tem uma velocidade mínima muito menor, né? Chega perto dos 4,2, 4 metros por segundo. A gente não conseguiu alcançar o benchmark, mas a gente entende que o setup que a gente escolheu aqui, a configuração que a gente escolheu aqui é a mais benéfica, a melhor que dentro dos nossos limites de projeto, é a melhor configuração, tá? E aí a gente fez uma análise de capacidade de carga, então, dentro do algoritmo Impad, a gente consegue calcular a massa total dessas barras, e o valor é 4,3 quilos. E aí a gente tem também uma estimativa da massa total dessa bicicleta, considerando rodas, guidão, a bateria, o motor, todos os acessórios da bicicleta. A gente estima em 22,8 quilos, que é ligeiramente menor do que a gente estava vendo no mercado. No mercado a gente encontra geralmente bicicletas com 30 quilos. E o volume de carga é de 0,18 metros cúbicos, que são 180 litros, 3 vezes mais do que o volume de uma mochila de entregador. E a gente estima que com esse volume o entregador consegue transportar cerca de 30 quilos. Tá? O resumo da nossa tese, então, a gente tem um problema que a gente quis enfrentar, que é essa alta demanda nos aplicativos de entrega, o que torna uma situação degradante para alguns ciclistas, né? A gente quis propor aí uma meio de transporte alternativo para esses entregadores. Para isso, a gente desenvolveu, utilizando o modelo teórico de Carvalho-Whipple e a biblioteca, principalmente do Moore, a gente criou esse modelo teórico e a gente fez essa análise, utilizando essas ferramentas para mais de 17 mil iterações
através de um script em Python, tá? E aí a solução final foi uma bicicleta long john com capacidade de carga de 30 quilos e que é estável nos mais diversos cenários, né? Então a gente simulou para vários 3 setups, mas a gente entende que ela é estável para os mais diversos cenários. E a gente gostaria de agradecer bastante ao nosso professor, o orientador, o Marcílio Alves, os professores do curso de Engenharia Mecatrônica pelo ensino, pela orientação de qualidade e excelência, aos nossos familiares e amigos pelo apoio e incentivo, ao Jason Moore, que criou essa biblioteca Bicycle Parameters, que foi essencial para o nosso projeto, e ao Alexander Bolinho Weiman pela edição de vídeo e contribuições. Tá? E aí a gente terminou a nossa apresentação com essa frase do Richard Ballantyne, que foi um cicloativista muito importante americano, e ele diz, né, a human and a bicycle are the perfect synthesis of a body and a machine. E a gente entende que essa frase foi um bom norte para o nosso projeto, e ela segue atual até os dias de hoje, né? A bicicleta, ela deve ser a máquina mais atual que nós... A mais antiga e a mais atual ao mesmo tempo, né? E aí temos os nossos contatos, o Francisco e eu, os nossos e-mails e nossos telefones. Muito obrigado.